Olá, sétimo ano, vamos lá para mais uma aula de língua portuguesa. Nós vamos dar continuidade onde a gente parou a nossa última aula, tá? Hoje nós vamos falar sobre dúvidas comuns no dia a dia, ainda falando sobre a escrita, tá? A ortografia. Bom, na página 84 do livro de vocês, vai trazer aí algumas dúvidas comuns. Lá embaixo, onde está escrito assim, emprego de onde e aonde. É muito fácil, isso é muito fácil, ó. Emprega-se onde. Primeiro eu vou explicar, depois eu leio o que está aqui. Emprega-se onde em relação ao lugar fixo, ponto fixo. E o aonde, com ideia de movimento, tá? Vamos lá. Emprega-se onde com verbos que não dão ideia de movimento, foi o que eu falei. Indicando o lugar em que se está ou em que se passa o fato. Veja um exemplo. A cidade onde o crime aconteceu era Conchai. Emprega-se aonde com verbos que dão ideia de movimento para algum lugar. Por exemplo, o criminoso não tinha aonde ir. Deu para entender a diferença? Emprego de senão separado e senão junto. Senão separado, senão separado e senão junto. Senão separado em duas palavras equivale a caso não. Senão em uma palavrinha só, tudo junto, equivale a mais sim, do contrário, caso contrário, e a não sim. Tem os exemplos aí, ó. Senão separado, né, que significa a mesma coisa que caso não. Se não souber a grafia correta de uma palavra, consulte o dicionário. É só substituir, ó. Caso não souber a grafia de uma palavra, consulte o dicionário. Ainda bem que o professor entendia da pontuação. Senão, junto. O caso ainda seria um mistério. Do contrário, o caso seria um mistério. Agora nós vamos para o emprego de por com acento e por sem acento. Pode com acento e pode sem acento. Por com acento, aquele chapeuzinho, é um verbo no infinitivo. O que é um verbo no infinitivo? Alguém lembra? Todo verbo terminado em AR, ER e IR, da primeira, segunda e terceira conjugação. Exemplo, né? Voltando aqui, que o pôr é um verbo no infinitivo, com acento. Não consigo pôr a linha na agulha. Pôr sem acento é uma preposição. E a preposição, ela serve para unir duas palavrinhas. Exemplo, não vá por esse caminho. Até o som é diferente, né? Não tem diferença. Preciso pôr a linha na agulha, não vá por esse caminho, não tem diferença, só na acentuação mesmo. O pode e o pode já tem diferença, ó. Pode. O O é mais fechado. O, pode. E o pode já é mais aberto. Pode. Pode e pode. Pode com acento é a terceira pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo do verbo poder. Né? Exemplo, ontem ele não pôde nos ajudar, uma coisa que já passou. E o pode é a terceira pessoa do singular no presente do indicativo do verbo poder. Então, se o pode foi passado, o pode é presente. Exemplo, você pode me ajudar hoje? Emprego de A com H e A sem H. A forma A com H é a terceira pessoa do singular do presente do indicativo do verbo haver. E pode equivaler a existiu a tempo passado. Filho, abaixa lá um pouquinho para mim, por favor. Exemplo, ainda há esperança. Há muito tempo desejo fazer essa viagem. Tudo com H, tá? E já a forma A sem H pode indicar distância ou tempo futuro. Vamos ver os exemplos. Estou a 2 passos de você. Daqui a 5 meses partiremos ao Japão. Emprego de fim, de afim separado e afim junto. A expressão afim separado surge na locução a fim de, que significa para com a finalidade de. Por exemplo, lê o livro 2 vezes a fim de compreender o mistério.
A palavra afim, junto, é um adjetivo que significa igual. Relaciona-se à ideia de afinidade. Por exemplo, temos ideias afins. Emprego de gente e agente. Agente escrito separado se refere a nós, né? Por exemplo, a gente gosta de estudar gramática. O que você acha da gente ir ao cinema hoje? Isso, ó, eu vejo demais pessoas errando em relação a isso, tá? E o agente junto tem o significado de pessoa de agência que administra algo, agente de viagem, agente secreto, agente financeiro. Aí eu escrevo junto. Por exemplo, o agente de turismo ligou para agente separado, que no caso somos nós, fechar o pacote de viagens hoje. Então, pelo amor de Deus, agente separado, igual a nós. Agente junto, é como se fosse um agente policial. Emprego de taxar com X e taxar com CH. Taxar com X significa estabelecer preço de algo. Por exemplo, o governo taxou em valor único a mensalidade das escolas privadas. O verbo taxar com CH significa atribuir defeito, acusar. Por exemplo, o comandante foi taxado de autoritário, tá bom? Emprego de mais com I, mais sem I. E isso aí também tem muitos erros, muita gente comete muitos erros com isso aí, mas... A palavra mais com I significa quantidade. E a palavra mais sem o I significa ideia contrária, né? Aí tá escrito, a palavra mais com I é advérbio de intensidade e contrário de menos. Por exemplo, quanto mais lemos, mais aprenderemos a forma correta da escrita das palavras. A palavra mais, sem o I, é uma conjunção adversativa. Ela dá um sentido contrário ao que foi afirmado anteriormente. Por exemplo, gosto de romances, mas prefiro histórias policiais. Emprego de traz com S, traz com Z. A palavra traz com S e acento agudo, com acento agudo, é um advérbio de lugar e pode vir acompanhado de uma preposição para, de, formando uma locução verbal. Por exemplo, os alunos passaram para trás das cadeiras para chegar até a lousa. Para trás, lá atrás. Tá? Traz com S com acento significa lá para trás de alguma coisa. E traz com Z é do verbo trazer. Por exemplo, o professor de português sempre traz novidades nas aulas. Entenderam? Lá para trás com S. Lá atrás. E traz com Z do verbo trazer. É verdade? Não existe beneficente. Peixe não tem espinho. E o diminutivo de foto é fotinho. Essas outras palavras são comumente empregadas de forma equivocada. Assim, acabam sendo escritas de forma incorreta. Isso é verdade ou é mito? Consulte o dicionário e verifique se as formas apresentadas são corretas ou incorretas. Apresente o resultado de sua pesquisa e justifique sua resposta. Vou ajudar vocês aqui, tá? A forma correta é festa beneficente, pois é uma festa para fazer o bem. O peixe tem espinha e não espinho, que é redução de espinha dorsal. Só algumas plantas têm espinhos, como a roseira. Já o diminutivo de foto é mesmo fotinho, assim como o diminutivo de moto é motinho. Estranho, né, gente? Mas essa é a forma correta, sendo que fotinha e motinha já são aceitos de forma coloquial, por causa do seu grande uso no nosso cotidiano, ok? Então é isso, galerinha. Eu vou parando por aqui. A gente se vê na nossa próxima videoaula. Eu vou pedir apenas para vocês fazerem a página 87 e 88, tá? Depois eu corrijo lá para vocês, ok? Beijo.